Então, essa conversa que a gente está tendo sobre o PT, sobre as possibilidades, né, do nosso partido aqui em Niterói, né, eu acho que o PT vem caminhando para se constituir, né, como um partido que pode liderar um projeto alternativo, né, para a cidade de Niterói, para disputar as eleições municipais de 2012 com uma candidatura própria, dialogando com outros partidos e com outros setores da sociedade, né, que estão sintonizados, né, com essa utopia, com esse desejo, com essa vontade de construir uma alternativa, porque, enfim, não se sentem contemplados, não se sentem, enfim, identificados com o governo municipal, com as suas prioridades, com o seu modo de governar, com a forma como ele se relaciona com a sociedade. Então, não é apenas uma mera oposição. Eu acho que é uma divergência, uma divergência de projetos, de prioridades, de modos de governar. E, nesse sentido, o PT vem caminhando. E ontem nós fizemos uma importante reunião da Executiva Municipal do Partido, que é uma instância importante do partido, de direção do partido. E nessa reunião estabelecemos, já definimos dois encaminhamentos importantes. A constituição de um grupo de trabalho eleitoral, um GTE, como a gente fala, para tratar de questões relacionadas à conjuntura eleitoral de 2012, não é? Dialogar com os partidos, pensar de maneira mais refletida na questão na montagem da nominata de vereadores, né? Estar em sintonia com o debate que se trava no Congresso Nacional, que isso pode ter repercussão no tocante à reforma política, é claro, que isso pode ter repercussão sobre as regras do jogo eleitoral, né? Principalmente, por exemplo, não principalmente, mas nos aspectos marcantes, se haverá ou não coligação na eleição proporcional, ou seja, se os partidos poderão disputar as vagas na Câmara Municipal coligados ou se terão que se apresentar individualmente. Então, o GTE vai cuidar um pouco desse dossiê. É um grupo de trabalho com 5 membros, como foi definido pela Executiva. Amanhã ele fará sua primeira reunião à noite, às 19h30, quando as forças políticas, então, indicarão os seus membros, né? Eu sou o único membro já definido, porque componho o GT como líder da bancada, aqui na Câmara Municipal. Então, seremos eu e mais 4 outros membros que as forças políticas encaminharão para essa primeira reunião. Também adotamos um outro encaminhamento importante, eu disse que foram 2, né? E o outro encaminhamento é a constituição de um GT, um grupo de trabalho, de programa de governo, porque a nós não interessa só pensar, né, na questão eleitoral. A questão eleitoral é a dinâmica do processo, né, são as eleições, a disputa propriamente dita, mas é preciso, sobretudo, pensar na cidade, se constituir como uma alternativa, né, um projeto alternativo de gestão, de cidade, de governo, significa estudar a cidade, né, discutir tematicamente a cidade, temas, problemas, questões, ou seja, pensar numa linha programática, né, e nesse sentido se constitui um grupo de trabalho de programa de governo, né, que também ao longo desta semana será composto pelas forças políticas, serão 6 membros, né, sendo que 2 já foram definidos para coordenar o processo. O professor José Henrique Antunes, que inclusive coordenou o programa de governo do nosso candidato a prefeito nas últimas eleições, do candidato Rodrigo Neves, e o ex-prefeito Godofredo Pinto, né, que também foi aprovado pela Executiva como membro desse GT e como membro para, ao lado do professor José Henrique Antunes, coordenar os trabalhos do GT. Então, eu acho que o PT caminha, né, há dissenso, há divergência, mas como um partido democrático que um partido que não tem dono, um partido em que as bases, os coletivos se pronunciam, se colocam, né? Eu acho que a gente tem que continuar travando o debate, respeitando a diferença, mas tentando trazer
eu não diria, não gosto nem de dizer necessariamente para o campo oposicionista, né, mas para o campo que pretende fazer com que o PT se recoloque para a sociedade de Niterói, né, como representativo de um outro projeto. Né. E é claro que a consequência política disso é não estar no governo do prefeito Jorge Silveira, fazer uma oposição de alto nível, crítica, propositiva, enfim, de maneira que mesmo estando na oposição, o PT pode apontar soluções, apontar ideias. Você tem uma ideia? A emenda à LDO de 2009, perdão, de 2010, que introduziu o mergulhão, é de minha autoria. É de minha autoria. Porque o governo falava do mergulhão, mas quando mandou a LDO para cá, não tinha proposta para o mergulhão. E eu emendei a LDO, né? Lembrando, olha, é um projeto importante para a cidade, o governo vem falando sobre isso, eu estranho que mande a LDO para cá e não preveja, né, nas suas intervenções viárias, né, uma meta relacionada ao mergulhão. Portanto, eu vou fazer a proposta. Né? Quer dizer, então, não vou fazer porque não é meu governo. Não, isso interessa a cidade. Então, acho que uma oposição de alto nível parece que trabalha assim. Eu, pessoalmente, acho que nós vivemos talvez um dos piores governos da história contemporânea de Niterói. Né? O governo é uma tragédia em várias áreas, sobre vários aspectos. E eu tento combatê-lo, né, politicamente, mas o combate político, para mim, envolve também fazer propostas, né, oferecer soluções, e o governo vai, né, na sua prerrogativa de governar, enquanto for governo, vai adotá-las ou não, vai implementá-las ou não, enfim, é o que me parece.